Eu queria fazer uma pergunta, que na verdade é uma pergunta que me foi feita muitas vezes na tutoria, e sim, eu ficava também com a mesma impressão, e eu sei que Márcia escreveu sobre isso. E nada melhor do que o homem aqui, né, para a gente perguntar, que é sobre a relação de indivíduo e comunidade em Kierkegaard. Porque quando a gente lê sobre a erradicação do desespero, é uma relação consigo mesmo, uma relação autêntica, né, não alienada de si, né, pelas infinitas possibilidades, as possibilidades equivocadas, ou mesmo até pelas possibilidades que não se efetivaram, né? Mas e a dimensão comunitária? Eu sei que grande parte da reação do Kierkegaard é do esquecimento do indivíduo, da dimensão individual, efetiva, da existência individual pela filosofia hegeliana. O Löwit fala exatamente sobre isso, né? Sobre como que ele é um exemplar da época dele, né? Assim, ele não é só um produto da época, mas é um exemplar de alguém que resistiu porque estava vendo um esquecimento e aí tensionou para o outro lado. Mas como que fica a relação comunitária? Porque, querendo ou não, a fé cristã, ela leva em consideração isso, né? E me parece que é sempre uma relação, mesmo que seja do finito com o infinito, é sempre individual, é sempre o indivíduo finito com o Deus infinito, né? Uhum. Queria ouvi-lo sobre isso. Pegou difícil. O Pedro, eu acho que tem uma coisa que primeiro a gente precisa esclarecer, né? Que não é um problema da sua pergunta, é um problema, na verdade, da recepção, né? Do que muitas vezes que a gente tem e tudo mais, chegou até a gente e tal. Que é mais ou menos o seguinte, né? Parece que a gente, às vezes, né? Infelizmente, nem sempre os manuais de filosofia têm sua função, né? De ajudar a gente em muitas coisas e tal. Mas às vezes eles também direcionam e guiam um pouco o nosso olhar, né, o jeito da gente perceber as coisas, né. E eu me lembro, por exemplo, de uma vez que eu cheguei a ver isso num texto de manual, a pessoa falava assim, por exemplo: "Ah, o Kierkegaard é o pensador da subjetividade", primeira frase, né, então, o que parece que o Kierkegaard é o pensador onde percebeu aquele conceito lá moderno, né, de subjetividade, que já teria aparecido lá no Descartes, sei lá mais quem, o Kierkegaard transformou esse conceito e tal. Aí o Kierkegaard usou aquela frase que aparece de fato, vocês encontram no pós-scripto, né, "a subjetividade é a verdade". Mas no mesmo pós-scriptum aparece que a subjetividade em certos contextos pode ser a não verdade. Porque veja, se essa frase solta desse jeito, se eu chego aqui e falo assim, ó, subjetividade é a verdade. Bom, eu olho aqui para nossa sala e conto, temos tantas pessoas aqui. Então eu tenho que, parece que automaticamente pensar, bom, então nós temos aqui tantas subjetividades, temos tantas verdades, né? E parece que a gente estabelece um reino que pode cair um pouco num certo relativismo, né? Que é um pouco perigoso, né? E aí eu acho que o Kierkegaard enfatiza muito numa época onde talvez o indivíduo tinha perdido seu valor, especialmente porque ele tem esse tema muito ligado ao cristianismo mais autêntico, muito ligado ao Sócrates, né, a pista dele da filosofia socrática e tudo mais, parece que ele tem que ressaltar a figura do indivíduo, dizer, ó, presta atenção no indivíduo, o indivíduo solitário, o indivíduo, a ideia da interioridade e tal. Isso é importante numa época onde talvez o indivíduo está sendo massacrado, né, em problemas até culturais, problema das massas, o problema da igreja estatal, né? Esse indivíduo está sendo muitas vezes massacrado, ludibriado, então é importante ressaltar a figura do indivíduo. Bom, isso é um lado, mas por outro, parece que às vezes pode ter ressaltado, né, ou para algumas interpretações isso ressaltou tanto, que parece que o Kierkegaard é só o pensador do indivíduo, e que aí não entra o problema do comunitário. E eu acho que essa tese é furadíssima e por que que ela é furada, né? Porque, por exemplo, se a gente pega, mesmo no instante, por exemplo, que essa obra da crítica à alta igreja, no final, ele chega a fazer propostas para o culto comunitário. Como é que o culto comunitário seria mais autêntico? Ora, se eu estou pensando individualmente, eu não faço proposta para o culto comunitário. Não faria proposta para o culto comunitário. Qual o sentido? Eu não estou pensando no comunitário. Quando você pega uma obra, por exemplo, como as obras do amor, que a gente tem traduzido em português, as obras do amor é a efetiva percepção de como é que se dá a praxis de um cristão no mundo, onde ele está. Então ela implica na relação com o outro, né? Aí o jogo entre tu, eu e tu vai ser fortíssimo nessa obra.
Então, se não fosse isso, também não teria. E a gente pega vários dos discursos edificantes do Kierkegaard, onde o tema do outro é sempre um tema muito importante, né? Perceber quem é o outro, onde está o outro muitas vezes direciona quem sou eu e etc. Eu não consigo, às vezes, encontrar minha identidade se não for também num contato com o outro e tudo mais. Então, a tua pergunta vem em hora boa, um pouco para isso, né, para a gente não sair disso, né. Eu me lembro que uma vez o professor Álvaro Valls me falou uma coisa que ele disse que quando ele ouviu de falar de Kierkegaard pela primeira vez foi no ensino secundário, né, antigo, e a pessoa falou assim: "Aqui tem Hegel, um pensador que conseguiu fazer síntese, ali está aquele pensador ali, Kierkegaard, que esse não conseguia fazer síntese". Ele disse que a primeira sensação que ele teve foi: "Ah, coitado, um homem tão burro que nem conseguia fazer síntese", né. Então, às vezes a gente pensa isso, né, fala assim: "Bom, os Kierkegaard é um pensadorzinho ali, coitado, que não conseguia fazer síntese, não conseguiu casar, não conseguiu ser pastor, não conseguia fazer síntese, não conseguia fazer nada, era um traste, um zero à esquerda, né, perdido na vida, né". Então isso é muito interessante a gente pensar, porque a gente cria, assim, umas couraças, né. Então parece que porque isso é muito interessante, não é só no Kierkegaard, né, em várias coisas da filosofia. Ah, parece que o cara falou do indivíduo, então logo o cara cortou a comunidade. Por que que a gente pensa assim, né, ou por que que se estabeleceu uma tradição que fez isso, né? Ou senão o cara falou do comunitário, aí logo ele não pensa nada no indivíduo, né, então também, né, acho que isso é interessante de pensar que talvez, né, e talvez respondam à época, respondam aos autores, ao contexto, né, enfim, acho mais rico, né, sempre pensar por aí.